Fala galerinha do nono ano. Pessoal, desculpa aí por não ter postado essa correção ontem, conforme eu tinha prometido, né? Mas ontem foi um dia muito cheio, apareceu uma porrada de imprevisto que me atrapalhou, né? Outras responsabilidades. Mas aqui estou hoje, antes tarde do que nunca, né? Vamos lá fazer a correção dessa atividade. Primeiro, vamos fazer a análise desse texto, né? Participação e contribuições dos negros na formação do Brasil e de Minas Gerais. Vamos lá. Num país marcado por uma rica mistura de influências, as raízes africanas desempenharam um papel fundamental na formação do Brasil. A música, a dança, a culinária e as tradições religiosas foram profundamente enriquecidas por essa herança cultural, criando uma tapeçaria diversificada que caracteriza a identidade brasileira. Beleza? Particularmente em Minas Gerais, a participação ativa dos negros na mineração teve um impacto crucial no desenvolvimento econômico inicial do país. Escravizados e libertos desempenharam papéis essenciais, contribuindo para a prosperidade dessa região, que se tornou um epicentro econômico. Então, Minas Gerais vai se tornar o maior centro econômico do Brasil colônia, né, a partir do ciclo do ouro. E grande parte dessa mineração, né, a mão de obra vai ser feita pelos escravos, pelos negros escravizados. Né? A resistência dos negros escravizados não se limitou à luta pela liberdade, mas também moldou a cultura brasileira ao longo do tempo. Manifestações como o samba e a capoeira são expressões tangíveis desse legado de resistência, né, de preservar sua cultura, testemunhando a resiliência e a criatividade dos negros na construção de uma identidade cultural única. O intenso intercâmbio cultural entre africanos, indígenas e europeus, né, que são os três principais representantes étnicos que vão formar a identidade brasileira, foi uma força motriz na formação da sociedade brasileira. Essa mistura resultou em uma sociedade, em uma identidade plural e diversa, onde as diferentes influências se amalgamaram, né? Ou seja, se misturaram, criando uma sociedade singular e multifacetada, ou seja, né? Cheia de características diferentes, de nuances diferentes. Né? As religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, desempenharam um papel crucial na preservação e adaptação das tradições religiosas africanas no contexto brasileiro. Essas práticas promoveram uma síntese cultural única, incorporando elementos de diversas origens. A contribuição dos negros para o patrimônio arquitetônico é evidente em cidades históricas, como Ouro Preto, e Paracatu também, né, pessoal? Igrejas, casas e praças testemunharam a habilidade e o legado dos negros nesse campo, marcando a paisagem arquitetônica brasileira. Então, pessoal, as igrejas das cidades, né, às vezes os cemitérios, os templos, as capelas, né, as casas, né, onde funciona hoje a Câmara, onde funciona a Casa de Cultura, né, tudo isso teve a mão de obra de negros escravizados, tá bom? A mestiçagem promovida pelos negros é um componente vital da identidade nacional brasileira. A miscigenação de raças, culturas e tradições é um reflexo da diversidade que caracteriza a população do país. Não diria promovida pelos negros, né, mas com os negros. Ok? Negros estiveram envolvidos em momentos-chave da história brasileira, desde a Guerra da Independência até os movimentos abolicionistas. Suas contribuições foram cruciais em episódios que definiram o curso do país. Então, pessoal, por exemplo, a independência do Brasil ela vai acontecer com uma participação primária, né, de Dom Pedro I e das elites rurais, que vão apoiar a independência, né, para se livrar do jugo colonizador de Portugal. Só que os portugueses eles não vão aceitar isso numa boa. Os próprios colonos portugueses vão ser
contrários à independência do Brasil. E vai acontecer o que a gente chama de Guerra da Independência, né? Várias batalhas entre portugueses e as forças do Império, né? Para garantir aqui no nosso território a independência do Brasil. E grande parte dessas batalhas vão ser enfrentadas pelos negros escravizados. Na arte, literatura e educação, os negros foram protagonistas, contribuindo significativamente para o desenvolvimento cultural e intelectual do Brasil. Suas obras deixaram um legado duradouro, enriquecendo o panorama cultural do Brasil, do país, né? O legado dos negros na formação do Brasil se manifesta na sociedade contemporânea. A diversidade cultural, os movimentos sociais e a persistência de elementos afro-brasileiros testemunham a influência contínua desse legado na identidade e na dinâmica do Brasil atual. Beleza, galera? Então esse foi o texto. Vamos ver aqui as questões. A primeira pergunta: como as raízes africanas moldaram a diversidade cultural e histórica do Brasil? O que a gente pode estar respondendo aqui, galera? As raízes africanas exerceram influência profunda na música, dança, culinária e tradições religiosas brasileiras, enriquecendo a tapeçaria cultural do país. Beleza? A segunda pergunta: em que medida a participação dos negros na mineração contribuiu para o desenvolvimento econômico inicial do Brasil? O que a gente pode estar respondendo, galera? A ativa participação dos negros na mineração, como escravizados e libertos, desempenhou um papel crucial na formação da economia brasileira, especialmente em regiões como Minas Gerais. Ok? A terceira pergunta: como a resistência dos negros escravizados influenciou e moldou a cultura brasileira ao longo do tempo? O que a gente pode estar respondendo aqui, galera? A resistência dos negros escravizados não apenas preservou suas tradições culturais, mas também contribuiu para a formação de uma cultura brasileira única, com manifestações como o samba e a capoeira. Beleza? A quarta pergunta aqui, ó. Como o intenso intercâmbio cultural entre africanos, indígenas e europeus influenciou a formação da sociedade brasileira? O que a gente pode estar respondendo, galera? O intenso intercâmbio cultural resultou em uma sociedade plural e diversa, onde diferentes influências se mesclaram para criar uma identidade única. Ok? A quinta pergunta: de que maneira as religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, preservaram e adaptaram tradições religiosas africanas no contexto brasileiro? O que a gente poderia estar respondendo nessa, galera? As religiões afro-brasileiras preservaram tradições, promovendo uma síntese cultural, ou seja, uma mistura cultural, né, única, que incorpora elementos africanos, indígenas e europeus. Beleza? Nós temos, né, marcas na nossa cultura advindas dessas três culturas principais aqui, né? Desses três grupos étnicos principais: os africanos, os indígenas e os europeus. A sexta pergunta: quais são alguns exemplos notáveis das contribuições dos negros para o patrimônio arquitetônico em cidades históricas do Brasil? O que a gente pode estar respondendo aqui, galera? A arquitetura negra é evidente em igrejas, casas e praças históricas, como em Ouro Preto ou também em Paracatu, evidenciando a habilidade e o legado dos negros nesse campo. Ok? A sétima pergunta: como a mestiçagem promovida pelos negros contribuiu para a formação da identidade nacional brasileira? O que a gente pode responder aqui, galera? A mestiçagem é um componente vital da identidade nacional, refletindo a miscigenação de raças que caracteriza a população brasileira. Beleza? A oitava pergunta: em quais momentos-chave os negros estiveram envolvidos na luta pela independência e na abolição da escravidão no Brasil? O que a gente pode responder aqui, galera? Uma sugestão. Negros participaram ativamente na Guerra da Independência e lideraram movimentos abolicionistas, destacando-se em episódios cruciais da história brasileira. Ok? Resposta, sim, bem simples, bem direta. Nona questão: como as contribuições dos negros na arte, literatura e educação
impactaram o desenvolvimento cultural e intelectual do Brasil? Uma sugestão de resposta. Negros foram protagonistas na produção artística, literária e educacional, contribuindo significativamente para o enriquecimento da cultura brasileira. Ok? E a 10ª e última pergunta, né? De que maneira o legado duradouro dos negros na formação do Brasil se manifesta na sociedade contemporânea, ou seja, na sociedade atual? Uma sugestão de resposta. O legado dos negros é evidente na diversidade cultural, nos movimentos sociais e na persistência de elementos culturais afro-brasileiros que continuam a influenciar a sociedade contemporânea. Beleza, pessoal? Então essa foi a correção. Eu espero que esse vídeo tenha sido de bom proveito para vocês. Mais uma vez eu peço desculpas pelo atraso em estar postando, né? Mas estamos aí. Contem sempre comigo. Anotem suas dúvidas que em sala nós vamos esclarecer todas. Valeu, forte abraço. Conto com seu like, conto com a sua curtida, conto com a sua inscrição, né? Conto com seu engajamento, meu jovem aluno. E você pode contar comigo também. Tamo junto. É nóis!